Mas eu quero compartilhar com os irmãos essa citação porque é um conselho muito importante sobre o tema que nós vamos estudar. Nós vamos pisar aqui e andar em solo sagrado, né? É um terreno muito santo. E a serva do Senhor tem um conselho maravilhoso para cada um de nós e precisamos atentar. O tema de hoje é como a gente pode se espelhar para a gente viver o cristianismo, né? Nós, como membros da igreja, o exemplo de Jesus como bom pastor é um modelo para os pastores, para os anciãos, para administradores da igreja, para cada um que aceitou a Jesus como seu salvador pessoal, porque nós precisamos viver totalmente dependentes do Senhor. Por isso que nessa manhã, apesar de ser um tema dentro da cristologia, com muitos debates teológicos, nós vamos analisar uma questão mais prática da vida de Cristo. É, Quando estiver pronto, Rogério, pode compartilhar a segunda tela, tá? Se não, a gente pode ir lendo aqui, não é? Eu tenho isso aqui em mãos. Ok, ok, tudo bem. Tela cheia para vocês? Para mim não está tela cheia, mas a gente vai. É isso aí, pastor. Adevaldo está visualizando aí a tela? Tô. Ok, Pode então vamos seguir. então. Então, olha que maravilha. É o que diz a serva do Senhor. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que nos liga a Cristo e, por meio de Cristo, nos liga a Deus, não é? Isto deve constituir nosso estudo. Cristo foi um homem real, deu prova de sua humildade, tornando-se homem. Entretanto, era ele Deus na carne. Quando abordamos este assunto, bem faremos em tomar a peito as palavras dirigidas por Cristo a Moisés junto à sarça ardente. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Então, este conselho de Ellen White, ele é precioso para nós. Para tratarmos desse assunto, é um dos mistérios que nós encontramos na Bíblia. Para nós é totalmente incompreensível, né, na sua intensidade, na sua profundidade, mas é um tema que nós precisamos estudar. Deve ser, é, deve se constituir o nosso estudo, né? Mas é um tema sagrado e nós precisamos ter bastante cuidado com isto. A próxima tela é isto. Ah, eu mandei para você foi o PDF, querido? Pois sim, pastor. Chegou para mim o Ah, é por PDF. isso, Rogério. É Mas por isso. tá ok. O pessoal tá vendo tela cheia. Ah, tá. É, mas ok. Mas vai, tudo bem, tá bem. É, Vamos abrir aqui a Bíblia em nesse texto de João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Perdão, eu li o versículo 4, não é? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. No princípio era o Verbo, não é? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo, ele era Deus. No princípio era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, ele era o criador de todas as coisas. Tudo o que antes não existia, mas passou a existir, só teve início por meio de Jesus, não é? O Deus criador. Jesus era 100% Deus. E Jesus era também 100% homem. A próxima tela é que nós estamos verificando aqui, não é? Jesus, ele era Deus, o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne, não é? O Verbo se fez carne. Jesus, ele era 100% Deus e Jesus era 100% homem. Jesus era plenamente Deus e nunca deixou de o ser. Mas o Verbo, o Logo de Deus, se encarnou, ele se fez homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe, meus amados, no universo inteiro, somente Jesus tem essa característica. Somente Jesus, ele é 100% Deus, plenamente Deus. E só Jesus, ao mesmo tempo, ele é plenamente homem. Jesus era plenamente Deus e plenamente homem, por isso Jesus se constituiu no único e suficiente mediador, porque ninguém tem esta característica além de Cristo, de ser Deus e de ser homem. Como Deus, Jesus podia se relacionar com Deus em pé de igualdade, porque ele é Deus, eu e o Pai somos um. E como homem, ele pode se relacionar com o ser humano, porque ele viveu entre nós. Ele se fez carne. E não existe ninguém no universo que tenha esta característica além de Cristo, de ser Deus e de ser homem. Por isso, em 1 Timóteo, Rogério, no capítulo 2, no versículo 6, vai dizer: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Somente Jesus pode ser um mediador. Nem um ser humano pode se constituir num mediador entre Deus e um homem. Só Cristo tem este perfil, tem esta característica de ser Deus e de ser Jesus e de ser homem. E por isso Jesus é o único mediador. Se nós queremos pedir alguma coisa a Deus, nós podemos ir diretamente a Deus em nome de Jesus, porque ele é o mediador. Jesus, ele constituiu numa ponte entre Deus e o homem, cobrindo esse abismo que existia entre a divindade e a humanidade. O pecado cria um abismo, uma separação entre nós e o nosso Deus, mas Jesus foi esta ponte. Por isso que a Bíblia diz, Jesus mesmo falou isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ellen White,
diz em Cristologia, página 28, quando Jesus tomou a natureza humana e se tornou semelhante ao homem, ele possuía todo o organismo humano. Suas necessidades eram as necessidades de um homem. Jesus se fez homem. O apóstolo São Paulo, em Gálatas, no capítulo 4, do versículo 4, ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher. Não é? Nós verificamos que na Bíblia há muitas indicações claras de que Jesus era uma pessoa plenamente humana. Fisicamente, Jesus ele sentia fome, sentia sede, sentia cansaço, sofria dor. Jesus tinha todas as características, não é, física de um homem, mas emocionalmente, não é, Jesus também sentia. Jesus se comoveu, não é? Jesus chorou, né? Jesus, ele sentia medo, né? Mateus 26, 39. Jesus sentia angústia, né? João 13, 21 a 22. Jesus sentia tristeza profunda. Ele diz: a minha alma está triste até a morte, né? Porque Jesus se fez homem e Jesus tinha todas as fragilidades físicas e emocionais do ser humano. A única diferença de Jesus para nós é que Jesus ele não tinha a natureza terrena, carnal, pecaminosa que nós temos, mas Jesus ele tinha a natureza de Adão antes do pecado. Mas quando Jesus encarnou, quando ele se fez homem, Jesus foi gerado em uma época que o homem já vinha vivendo há 4 anos de debilidade física, debilidade intelectual, né? E Jesus se fez um de nós, não é? Cristo, ao estar aqui na Terra para desenvolver o seu ministério, ele era tanto Deus como homem, mas ele tinha uma missão a cumprir como ser humano. E como ser humano, Jesus ele não podia fazer uso dos seus atributos divinos. Jesus, ao desenvolver o seu ministério, ele nunca fez uso da sua divindade. Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. Jesus nunca deixou de possuir a plenitude dos atributos de Deus, mas Jesus, quando se fez carne para desenvolver o seu ministério, ele abriu mão temporariamente dos atributos divinos. Vamos ler o texto, Rogério, aí em Filipenses, no capítulo 2, no versículos 5 a 7, né? Eu vou ler esse texto aqui, Filipenses, capítulo 2. É muito precioso esse texto, porque Jesus, quando esteve aqui entre nós como ser humano, a Bíblia vai dizer aqui, o apóstolo São Paulo, escrevendo
à igreja em Filipe, ele disse assim, capítulo 2, versículo 5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, não é? Paulo declara isso, que Jesus se esvaziou, não é? Mas é, o que isto significa, Jesus ter se esvaziado? Isto não significa dizer que Cristo tenha desistido da sua divindade, mas que temporariamente Cristo trocou poderes e privilégios que possuía para ocupar uma posição de homem, e sendo homem, uma posição de servo, não é? Jesus se esvaziou, Jesus se humilhou, sendo Deus. Jesus, ele deixou de lado temporariamente os atributos de Deus para poder desenvolver o seu ministério aqui como homem. No seu ministério terrestre, Jesus nunca fez uso dos atributos da divindade, não é? E talvez esta tenha sido a sua maior tentação, de ser Deus e não utilizar os atributos de Deus. E nós verificamos que a primeira tentação de Jesus foi esta. Lá no deserto, o diabo disse: Olha, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, lança-te daqui para baixo, não é? Mas Jesus não podia fazer uso dos atributos divinos para seu benefício pessoal e também para o desenvolvimento do seu ministério. Vamos verificar alguns atributos, não é, que Jesus ele não fez uso. Por exemplo, Jesus, ele antes da encarnação, não é, Jesus ele era onipresente, não é? Jesus podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele era Deus. E Jesus, sendo homem, não deixou de ser Deus. Mas Jesus abriu mão. Como Deus, antes da encarnação, Jesus ele podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Contudo, como homem, Jesus só podia estar em um lugar de cada vez, igual a nós. Jesus não podia estar lá no poço de Jacó com a mulher samaritana e, ao mesmo tempo, estar na casa de Zaqueu e, ao mesmo tempo, simultaneamente, estar sendo hospedado na casa de Lázaro. Jesus ele não podia. Jesus só podia estar em um lugar, como nós seres humanos. Outro atributo, não é, do qual Cristo abriu mão foi a sua onisciência. Antes, ele tinha todo o conhecimento, né? Desde o
remoto passado até o longínquo futuro, não existia nada que Jesus, Deus, não soubesse, porque é um dos atributos de Deus. Mas com a encarnação, não é? Jesus, ele abriu mão dessa onisciência. Quando Jesus esteve aqui na Terra, Jesus, ele só sabia aquilo que o Pai o revelava. Ele não tinha conhecimento de todas as coisas. Um exemplo disso, quando Jesus foi interrogado pelos discípulos, quando iria ocorrer a sua volta, né, a sua vinda, em Mateus 24, 36, Jesus respondeu, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Antes, Jesus era onisciente, sabia todas as coisas, mas como homem, Jesus abriu mão da sua onisciência temporariamente, durante o período da sua encarnação aqui na Terra. Jesus não fez uso dos seus atributos divinos, como onipresente, como onisciente. Não é? Uma outra informação ainda com respeito a esse atributo de Cristo da onisciência. Vocês estão lembrados que, em certa ocasião, o pai trouxe um filho surdo e mudo para que Jesus curasse? E em Mateus capítulo 9, versículo 20 e 21, Jesus, ele pergunta ao pai: há quanto tempo isto lhe sucede? Jesus não sabia o que tinha sucedido com aquele garoto antes. E esta era uma informação que Jesus julgava útil, necessária para remover, né, para poder restaurar a saúde daquele moço. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, essa declaração não está aí no PowerPoint, ela diz assim, página 46: o menino Jesus não recebeu instruções nas escolas da sinagoga. Seu primeiro mestre humano foi sua mãe. Dos lábios dela e dos escritos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. As próprias palavras por eles ditas a Moisés para Israel foram então ensinadas no colo da sua mãe. É muito interessante isso, porque Jesus tinha dado a Moisés todas as orientações, tudo que Moisés falou, tudo que Moisés escreveu foi orientado por Cristo, mas Cristo, quando se fez homem, né, ele foi educado. Maria o educou, né? Maria ensinava Jesus, como diz a serva do Senhor, foi do colo de Maria, né? Que ele aprendeu dos lábios dela os escritos dos profetas. Ele aprendeu as coisas celestiais, né? É, o Jesus que havia ensinado tudo a Moisés, agora estava reaprendendo, né? Reaprendendo. Porque Jesus, ele abriu mão da sua onisciência, né? Agora, é estupendo essa parte, e aqui nós vamos demorar um pouquinho e avançar neste tema, é sobre a onipotência. Em seu ministério terrestre como homem, Jesus se esvaziou da sua onipotência.
Antes da encarnação, Cristo tinha todo o poder no céu, na terra, no universo. Ele era onipotente, onipresente, onisciente. No princípio era o Verbo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas na encarnação, ele necessitava totalmente do poder do Espírito Santo. Porque Jesus abriu mão da sua onipotência. Rogério, passa por gentileza, Rogério. Olha o que diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18 a versículo 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porquanto ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor estava sobre mim. Antes da encarnação, Jesus tinha todo o poder. Ele era onipotente. Mas quando Jesus se fez homem, ele abriu mão deste atributo e passou a ser totalmente dependente do Espírito Santo, como nós devemos ser. Totalmente dependendo de Deus, como em Atos capítulo 10, versículo 38, acerca de Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Queridos, ao assumir a forma humana, Jesus, ele abriu mão do seu poder. Passe adiante, Rogério, e passou a ser totalmente dependente de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como foi que Jesus ele habitou entre nós? Jesus é o nosso modelo como ancião de igreja. Jesus é o nosso modelo como pastor de igreja, como presidente, como departamental, como líder de departamento, como cristão. Jesus é o nosso modelo. O Verbo, o Deus Criador poderoso, ele se fez carne, mas além de se fazer carne, ele habitou entre nós. E como foi que ele habitou? Ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. Jesus entre nós, ele era totalmente dependente do Pai, totalmente dependente do Espírito Santo. O que Jesus falava dependia do Pai. Para onde Jesus ia dependia do Pai. Jesus precisava do Espírito Santo e de Deus para realizar o seu ministério aqui na terra, para viver como homem, para viver como resgatador, como salvador. Vamos verificar aqui um texto bíblico, e esse texto ele é muito precioso, né? Como foi que Jesus habitou entre nós? Como foi que ele habitou? Ele era totalmente dependente. Diariamente, antes do sol nascer, Jesus ele era despertado para ter um momento de comunhão com o Pai. E naquele momento de comunhão com o Pai, ele recebia toda a orientação necessária para viver aquele dia. E Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo. Como nós devemos viver como cristãos. Existe esse versículo de Isaías. Você sabe que Isaías é um profeta messiânico, né? E esse texto de Isaías 50, versículo 4 a 5, ele é extraordinário, altamente esclarecedor.
com respeito ao ministério de Jesus. O Senhor Deus me deu língua de erudito. Ninguém falava como Jesus. Ninguém pregava como Jesus. Ninguém era tão eloquente como Jesus. Ninguém falava com tanto poder como Jesus. Mas isso não era nato do Jesus homem. O Senhor Deus, ele me deu língua de erudito, conhecimento, sabedoria, profundidade. Foi o Senhor Deus que me deu língua de erudito, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ah, meus amados, como nós necessitamos de uma palavra de sabedoria para dirigir a um cansado, a um desesperado, a um enlutado, a um divorciado, a alguém que foi diagnosticado com uma enfermidade desafiadora. O Senhor me deu língua de erudito para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Qual era o horário que Jesus recebia as orientações do Pai e do Espírito Santo? Cada manhã, todas as manhãs. E Jesus diz que ele me desperta. Não havia necessidade de um despertador. Jesus não precisava se preocupar com a hora de acordar. Quando Jesus dormia e descansava, Jesus ele era despertado. Despertado para estar na presença do Pai. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, eu não me retraí. Que maravilha isto, que maravilha. Aqui está a fonte de sabedoria, a fonte de poder. Jesus, nesse horário, ele fazia a sua agenda de trabalho para aquele dia. Aonde ele devia ir. Deus revelava o que ele deveria falar, com quem ele ia se encontrar, as ciladas que as autoridades iam criar para surpreender Jesus nesse momento de comunhão, nesse momento de entrega, não é? Olha, e Jesus dá testemunho do seu ministério, desse encontro com Deus. Olha o que Jesus disse. Nós vamos citar alguns. Em João 5,19, Jesus diz assim: o filho nada pode fazer de si mesmo. Jesus não tinha poder para fazer. Para curar, como homem, não tinha. Ele era Deus. Se ele quisesse fazer uso naquele momento da sua divindade para fazer isto, ele faria. Porque Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo, em uma só pessoa. Jesus, na encarnação, não abriu mão da sua divindade, mas Jesus abriu mão temporariamente, como homem, de fazer uso desses atributos, porque ele tinha um ministério que representava o ser humano. E ele não podia ser o nosso substituto. Ele não podia ser o nosso representante, se ele fosse Deus. Tinha que ser homem. Em João 5,20, olha o que diz aqui: o Pai mostra tudo. Jesus sabia das coisas antes de acontecer, não pela sabedoria que estava nele, não pelo poder inato, mas pelo poder de Deus. O Pai mostra tudo. João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo. João 7,16, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Era Deus que falava,
Era o Espírito Santo que iluminava, que colocava nos lábios de Jesus as palavras, né? Porque Jesus era totalmente dependente do Pai, do poder do Pai e do Espírito Santo. João 8:26, as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. O que eu digo ao mundo não nasceu em mim, não são palavras apenas dos meus lábios, não se originaram na minha mente, mas eu reproduzo essas palavras porque eu ouvi do meu Pai. E olha, João 8:38, falo das coisas que vi junto do meu Pai. Das coisas que eu vi junto do meu Pai quando? Enquanto ele era Deus? Não. Falo das coisas que eu vi junto do meu Pai nesse momento diário de comunhão com Deus. Quando ele era despertado para estar na presença do Pai. Obrigado, Rogério. João 12:49. O Pai que me enviou. Olha o que diz aqui. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Aleluia. E esse é um modelo para nós, é um exemplo para nós. Ser dependente do Pai, do Espírito Santo, ao elaborar um sermão, ao estudar uma lição da escola sabatina, ao fazer uma reflexão. O Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que eu devo dizer e o que eu devo anunciar. João 12:50. As coisas que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. João 14:10. O Pai que permanece em mim, ele faz as suas obras. Que maravilha, não é? Jesus, ele se esvaziou temporariamente dos atributos da divindade para viver entre nós, para cumprir com o seu ministério. E hoje nós temos o privilégio de dar sequência ao ministério que Jesus começou, ele não concluiu. E nós precisamos de ter igual dependência de Deus e do Espírito Santo. João 14:24, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas é do Pai que me enviou. 14:31, faço como o Pai me ordenou. E João 15:15, tudo quanto ouvi do meu Pai, eu tenho dado a conhecer. Era assim que Jesus desenvolvia o seu ministério? Agora, pode passar, Rogério, por favor. Agora, queridos, quando nós olhamos para o ministério que Jesus realizou, nós verificamos coisas extraordinárias realizadas por Cristo, feitas por Cristo. E muitas vezes nós pensamos, olha, e já ouvi alguém dizer, não, quem fez isso foi Cristo. Ele era Cristo. Eu não posso fazer isso porque eu não sou Jesus. Eu sou humano, né? Eu sou humano. É verdade que a nossa humanidade é diferente da humanidade de Cristo. Mas é diferente da humanidade porque nós temos a tendência carnal, a tendência pecaminosa. E Jesus não tinha essa tendência carnal, essa tendência pecaminosa. Jesus, ele tinha a natureza de Adão antes de pecar. Mas Jesus abriu mão dos seus atributos divinos, para realizar o seu trabalho. E quando nós olhamos para algumas coisas extraordinárias que Jesus realizou, nós atribuímos essas ações a um Deus onipresente, onisciente e onipotente. Mas nós vamos verificar algumas coisas extraordinárias que Jesus fez. Talvez, Rogério, um dos maiores milagres que Jesus realizou foi ressurreição. E Jesus ressuscitou 3 pessoas: o filho da viúva de Naim,
que estava a caminho do cemitério, imagino, enrijecido, frio, não é? A filha de Jairo, do meu xará, Jairo, que ainda estava em casa, ainda talvez já estivesse fria, mas não tanto, mas o corpo não estava enrijecido, né? E alguém podia dizer, não, esse moço, ele não estava totalmente morto, foi algo errado, alguém se antecipou, não esperou o tempo certo. A filha de Jairo, né? Ela estava, talvez tinha desmaiado e a turma pensou que ela tinha morrido, né? Mas Lázaro não. Lázaro estava há 4 dias cheirando mal, os órgãos estavam em decomposição. E Jesus ressuscitou Lázaro. Mas antes de ressuscitar Lázaro, Jesus orou. Jesus se encontrou com o filho da viúva de Naim. Imagino que foi proposital, porque Deus o revelou. Você vai a Naim, quando você for sair, chegando em Naim, uma mulher viúva, ela está saindo para sepultar o seu filhinho. Então você pare, toque naquele garoto e restitua ele vivo para sua mãe, né? As manhãs, Deus fazia a agenda com Jesus. E no caso de Lázaro, 4 dias depois, Jesus foi ter, encontrou Lázaro sepultado, diziam que estava cheirando mal, e estava mesmo, os órgãos estavam em decomposição, e Jesus ressuscitou. O milagre, talvez dos milagres, a ressurreição de Lázaro. Mas é interessante, queridos, que quando nós olhamos na Bíblia, será que somente Jesus ressuscitou pessoas aqui nessa terra? Rogério, vamos adiante. Olha que maravilha, irmãos. Outras ressurreições na Bíblia. Está lembrado que Elias, ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Nós não vamos ler, mas está lá em 1 Reis 17, 17 a 24. Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Está lembrado? Aquele garotinho que estava trabalhando com o pai e passou a ter uma dor de cabeça muito intensa, foi levado e ali faleceu. E a Sunamita foi ao encontro de Eliseu. Mas, amados, esse texto eu quero ler em Atos, capítulo 9, porque vai falar de um dos discípulos de Cristo. Vai falar de Pedro. E olha, Atos, capítulo 9, versículos 36 em diante. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atentou e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Aleluia, não é? Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a
chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Que maravilha! Que maravilha! Pedro não estava fazendo isto com o poder que havia nele. Pedro estava fazendo isto com o mesmo poder que havia em Cristo. O poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Outro, Paulo. Paulo ressuscitou Eutico, aquele moço que caiu da janela, né? Então, quando nós olhamos para coisas extraordinárias que Jesus realizou, a gente imagina que isso aconteceu porque era Deus. Mas Deus abriu mão dos atributos da onipotência, tá? Abriu mão. Ele era dependente do poder do Espírito Santo, do poder de Deus, e por isso vivia em comunhão. Vamos ver outras coisas extraordinárias que Jesus fez. Vamos ver. Jesus multiplicou pães 2 vezes. A primeira e a segunda multiplicação de pães. Na primeira, tinha 5.000 pessoas e tinha 5 pães e 2 peixinhos. Na segunda, tinha 4.000 pessoas, né? Tinha 7 pães e alguns peixes. Na primeira, sobraram 12 cestos. E na segunda, 7 cestos. Isso é um milagre extraordinário. Com poucos alimentos, alimentar uma multidão, e em ambos os casos, vai dizer, sem contar as mulheres e crianças. Foi algo extraordinário. E alguém vai dizer, não, isso porque Jesus fez. Jesus era Deus. Jesus era Deus. Mas vamos verificar outras maravilhas, outros milagres, né? O profeta Elias chegou em Sarepta, pediu que a viúva lhe trouxesse primeiramente água, depois um pouquinho de pão. E ele disse: meu senhor, eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Eu estou aqui juntando uns cavacos para fazer um pão. Eu e meu filho vamos comer e depois esperar a morte. Esperar a morte. Mas Elias disse: faze isto, mas primeiro faze um pedaço, um pequeno para mim, porque nunca mais, nunca vai faltar azeite e farinha até que chova sobre a terra, até que haja alimento abundante. Com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, aquela mulher e a família viveu naquele período de estiagem, não é? O profeta Eliseu, ele multiplicou o azeite daquela viúva para que pagasse a dívida dos credores que tinha vindo para levar os seus filhos como escravo. Vá, o que é que você tem? Eu só tenho azeite. Então, filha, vá, peça aos seus vizinhos azeite, muitas vasilhas, perdão, peça aos vizinhos vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, né? Deu toda a orientação e ela fez isso e ele disse: você venda, pague a dívida e viva do resto. Milagre. Era o poder de Elias? Era o poder de Eliseu? Não. Era o mesmo poder que estava em Cristo Jesus. Poder do Espírito Santo. O profeta Eliseu estava com um grupo de 100 homens e estavam com fome. E eles só tinham 20 pães. Está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44. E ele orou, multiplicou aquilo, alimentou 100 homens. E a Bíblia também diz: e houve sobra. Eles se fartaram. E o pão sobrou. 20 pães. 20 pães. Coisa extraordinária que Jesus fez, mas que os seguidores de Cristo também faziam. Mas, amados, olha que milagre extraordinário nós verificamos aqui.
É uma mulher com fluxo de sangue, conhecemos bem a história. 12 anos sofrendo de uma hemorragia. Aquela mulher já tinha consumido todos os seus recursos com médicos. E a Bíblia diz que só ia piorando, 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 piorando. Mas aquela mulher disse: olha, se eu tão somente tocar no manto de Jesus, se eu tocar no manto de Jesus, se eu tocar, eu serei curada. Ela foi, tocou e foi curada. Que coisa extraordinária! Somente em tocar. E Jesus disse: quem me tocou? E muitos não entenderam. E Jesus disse: alguém me tocou porque de mim saiu poder. Que poder? Poder do Espírito Santo, poder de Deus. De mim saiu. Ah, amados, ninguém pode dar aquilo que não tem. Não podia sair se Jesus não tivesse poder. E onde Jesus obtinha esse poder? No seu momento de comunhão, ainda antes do alvorecer, quando ele era batizado diariamente pelo Espírito Santo para viver a experiência daquele dia a dia, dia a dia, andando com Deus, vivendo com Deus. É um modelo extraordinário para nós como pastores, administradores, líderes de departamentos, membros de igreja. É assim. Agora, quando nós olhamos, alguém pode dizer: não, isso foi Jesus. A mulher tocou, foi em Jesus. Vamos ver algumas coisas. Rogério, vamos avançar, querida. O apóstolo Pedro, irmãos. Perdão, apóstolo Paulo. Paulo, em Atos 19, 11 a 12. Paulo, olha lá. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos, olha, lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Que coisa extraordinária! A mulher tocou no corpo de Cristo, tocou e foi curada. Mas aqui, Paulo, as pessoas não precisavam tocar, não precisavam estar perto, próximo, podia levar um lenço, um avental, alguma coisa do uso pessoal, e as enfermidades fugiam, os espíritos malignos se retiravam. Que coisa extraordinária! Era poder de Paulo? Não, era o Espírito Santo na vida de Paulo. Poder do Espírito Santo na vida de Paulo. Vamos ver outro. Vamos ver outro. Pedro. Atos 5, 14 a 16. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas. Olha lá, enfermo pelas ruas, e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Ah, irmãos, agora não era tocar, era a sombra de Pedro. A sombra de Pedro. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Ah, queridos, como nós precisamos deste poder como igreja, como nós precisamos desse poder como pastores, como administradores, para abalar esse mundo, abalar essa terra, iluminar esse planeta com o poder do Espírito Santo. Que maravilha! Milagres extraordinários.
Esses homens realizaram. Jesus, ele abriu mão dos seus atributos. Jesus disse: na verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Que maravilha, irmãos! Esse é um poder que está à nossa disposição. Jesus está diante do Pai, desejoso de nos dar este poder, de atender às nossas preces, para que o Pai seja glorificado no Filho, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e ele está em vós. Aleluia! Louvado seja Deus! Olha o que nós estamos necessitando. É isso que nós estamos precisando. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso exemplo. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Tudo posso, como eu, naquele que me fortalece, disse Paulo. E ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo era um imitador de Cristo. E olha, irmãos, eu quero terminar com esta citação aqui, porque isso é para nós. Isso é para nós. Acordar de manhã, ainda escuro, para ir à presença do Pai. Aqui é palavra profética. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje. Olha, usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permita que toda a minha obra se faça em ti. Era assim o ministério de Cristo. Esta é uma questão diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. A consagração de hoje não serve para amanhã. A consagração de ontem não serve para hoje. É uma experiência diária de ir à presença de Deus, de abrir o coração, de colocar diante dele os nossos planos, os nossos projetos, para em parceria chegar a uma conclusão qual é o projeto que deve ser executado ou não. Fazer a agenda. Bondoso Deus, hoje eu estou para fazer visita. A quem é que eu devo visitar, Senhor? Coloca na minha mente quem é que eu devo visitar, quem está necessitando da minha visita, quem está necessitando de uma palavra de ânimo, de conforto, de esperança. Ajuda-me. Ah, Senhor, eu tenho que fazer um evangelismo, tenho que fazer uma série de conferência, mas eu não sei aonde fazer. Qual é a igreja? Qual é o lugar? Qual é o bairro? Qual é o bairro? Vou fazer ou não fazer? Eu tenho que comprar um terreno para construir uma igreja. Onde é que eu vou? Onde está esse terreno, Senhor? Nos ajude, nos oriente. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E olha o que diz aqui: submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podeis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais, segundo a vida de Cristo. Que maravilha! Que maravilha! Que Deus nos ajude, irmãos. Que o Espírito Santo nos impressione. Rogério, querido, muito grato, muito obrigado. O Espírito Santo nos impressione. Que a gente priorize as coisas do céu. Que a gente priorize
a nossa comunhão com Deus, que a gente não ouse começar o dia com nossas atividades, com os nossos afazeres, sem antes ter gastado um tempo na presença de Deus. Esse é um encontro não coletivo, viu, queridos, com Deus. Não é um encontro coletivo, não. É um encontro pessoal. Pessoal com Deus. Depois desse encontro pessoal, então vem as outras coisas. Até depois desse encontro pessoal com Deus, vem sala 57. Depois desse encontro pessoal com Deus. Vamos fazer uma prece? Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitou entre nós, mostrando como é que nós devemos viver. Habitou entre nós, revelando o teu amor, a tua bondade e o teu caráter. Viveu entre nós para servir de exemplo, de modelo. Bondoso Deus, nos ajude para que nós imitemos Jesus, para que nós andemos como Jesus, que nós priorizemos as coisas que Jesus priorizava, que o Senhor nos use como usou Jesus, como usou Pedro, como usou Paulo, como usou os discípulos, que o Senhor seja com cada pastor que se encontra aqui nesta plataforma, ou aquele, Senhor, que fazem parte do teu povo, do teu rebanho, cada pastor, cada administrador, sejas com a liderança desta igreja, desde a conferência geral até o pequeno grupo, cada família, cada pessoa que está aqui numa dessas janelas, pessoas que vão entrar em outra ocasião, que o teu Santo Espírito nos convença, teu Santo Espírito nos transforme, teu Santo Espírito que não esteja somente conosco, mas que esteja em nós. E assim, o caráter de Jesus vai ser reproduzido na nossa vida. Colocamos diante do Senhor nossas famílias, os nossos planos e os nossos projetos, rogando uma bênção para cada pessoa que está ouvindo aqui. Tudo isso te rogamos agradecidos em nome de Jesus, o nosso querido, amado e eterno Salvador. Amém. Amém. Pastor Jairo, bênção, né? A gente olhar esse raciocínio, né? Essa linha que foi traçada aí